Olá, querida e amada, preciosa do Senhor. Estamos juntas para mais uma devocional. Hoje eu queria compartilhar com você um pouquinho, uma reflexão sobre a história de Davi. Na verdade, Davi, conforme a própria Bíblia diz, que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Só esse pensamento, só essa frase já me faz desejar ser essa serva, essa filha nos dias de hoje. Frequentemente eu digo, Senhor, quando o Senhor passa os seus olhos sobre a terra, será que o Senhor está encontrando em mim um coração puro, verdadeiro? Claro que falhas o Senhor vai encontrar em nós, apesar somos humanas ainda. Mas será que o Senhor tem encontrado um coração puro e verdadeiro? Eu tenho orado para que o Senhor encontre na minha vida, na sua vida, e nos direcione, nos conduza para esse lugar. No capítulo de 1 Samuel 17, conta a história de Davi, boa parte dela pelo menos, e em especial como tudo aconteceu naquele momento em que ele bravamente lutou, enfrentou o gigante Golias. Com certeza você já conhece essa história, então eu não vou ler o capítulo todo. Porém, no versículo 48 está escrito assim: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Muitas vezes, nós, quase que diariamente, né? Aparecem tantos gigantes na nossa vida. Muitas vezes é o medo, muitas vezes é a depressão, muitas vezes são questões financeiras, muitas vezes são a incredulidade de acreditar, né? A falta de fé. É quase que impossível acreditar que as coisas podem melhorar, porque afinal você não está vendo nada, você não está vendo sinal algum. Parece que pelo contrário, parece que quanto mais cava, mais fundo fica esse poço. Muitas vezes é insegurança, muitas vezes são as crenças limitantes. Aquilo que quando você era criança, quando você era adolescente, te fizeram acreditar. Isso ainda perpetua na sua mente, no seu coração. Mas nós precisamos entender que, humanamente falando, Davi, ele não tinha estatura, ele não tinha força. Por mais que ele fosse um pastor e digamos, né, que tivesse ali um condicionamento físico para cuidar daquelas ovelhas e aquela coisa toda, mas a própria palavra de Deus diz que ele não tinha beleza e formosura como seus irmãos, ao ponto do profeta, quando foi ungí-lo na casa do seu pai,
nem cogitaram chamar ele inicialmente, porque ele era pequeno, ele era novo, ele era, humanamente falando, incapaz. Tanto é que na história eles tentam colocar aquela armadura, né? Até porque não tinha mais opções de soldados para enfrentar aquele gigante. E a história também nos conta que ele não suportou o peso da armadura. Então você imagina que ele não tinha uma força humana, por mais que ele treinasse, né? Com o estilingue, a funda, enfim, para arremessar. Então nós podemos ver o sobrenatural acontecer. O sobrenatural acontecer. Mas sabe qual foi a diferença de Davi? Ele confiava. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele não precisava ver para crer. Ele não precisava da aceitação ou do reconhecimento dos outros. Ele não precisava que ninguém dissesse para ele: ei, nossa, como você é um soldado forte, com muitos músculos, certamente você vencerá o gigante. Pelo contrário, todo mundo ao seu redor dizia: você? Você vai enfrentar o gigante? Como assim? Mas Deus tinha um plano na vida dele. Deus tinha promessas para ele. Eu não sei quais têm sido os seus gigantes. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei como você tem se visto, como você tem se enxergado. Pequena, fraca, indefesa, sem forças. E às vezes nós buscamos isso, né? Esse reconhecimento, essa aprovação do outro dentro da nossa família, da nossa casa, do nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso ministério. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Davi não foi aprovado por homens, mas ele foi aprovado por Deus. E é isso que importa. Você ser aprovada por Deus. Porque uma vez que você se coloca no centro da vontade do Senhor e Ele te aprova, não tem gigante algum que vai fazer você parar, te bloquear, te travar. Assim como está escrito aqui, ó, que Davi, ele não se amedrontou. Gente, sabe, é uma coisa assim tão surreal de nós pensarmos, imaginarmos. É claro que houve um preparo antes. Ele enfrentou urso, ele enfrentou leão. O Senhor estava preparando. Talvez o que você esteja passando seja um preparatório para que o Senhor tenha para a sua vida. Ou talvez você já passou pelo preparatório e agora é a luta final. Sabe esse problema que você está passando? Essa grande luta pode ser o seu gigante, o seu maior gigante. Não se afugenta dele, não. Não tenha medo dele, não. Mesmo quando você olhar para ele e se sentir pequenininha, incapaz. Eu quero dizer hoje para você que você não está sozinha. Você não está sozinha. Assim como Davi não estava sozinho. Mas ele confiou no Senhor. Ele não se afugentou. Ele enfrentou o gigante. Ele estava equipado. Com a sua pedra, com a sua funda. E ele agiu. Pela fé.
Ele começou a rodar aquela funda e lançou. Até ali ele tinha o controle. Até ali ele podia fazer. No momento que ele soltou aquela pedra, o controle estava na mão de Deus. Assim é nas nossas vidas. Até certo ponto nós podemos agir e devemos agir, enfrentar o gigante, fazer o que tem que ser feito, independente que os outros reconheçam ou não reconheçam, mas cumprir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Depois de feito, nós perdemos o controle. Mas Ele está no controle absoluto de tudo. Que o Senhor nos dê essa ousadia e essa coragem, essa tranquilidade, para que possamos descansar na presença dEle. E eu quero orar com você neste momento. Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de nos nutrirmos, nos enchermos da tua doce presença. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo seu amor, obrigada pelo seu cuidado, obrigada por mais essa palavra. Quantas vezes, Senhor, nos assustamos com o tamanho dos gigantes, com a fúria deles, Pai. Nos sentimos tão pequenas, tão indefesas, mas nós queremos, Pai, fazer como Davi. Nós queremos, Senhor, enfrentar os nossos gigantes, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. É o Senhor quem protege, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos direciona. É o Senhor que nos capacita, nos coloca, Senhor, ministra sobre nós esse espírito de ousadia, de coragem, que possamos enfrentar os nossos medos, os nossos anseios, e que o Senhor verdadeiramente possa encontrar em nós um coração disposto a honrá-lo e a obedecê-lo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.